E todos os dias, nós agredimos o nosso organismo. Sabe por quê? Com alimentos industrializados. Eu falo que são os alimentos processados. E o fato de estarmos aí agredindo o nosso organismo todos os dias, acrescentando cada vez mais alimentos processados ou ultraprocessados no nosso dia a dia, isso pode acabar agredindo o nosso intestino. Quando a gente agride o intestino, isso pode aumentar a permeabilidade. Aumenta a permeabilidade intestinal, ou seja, se antes o teu intestino ele não era permeável, ele não absorvia determinados alimentos, ele começa a absorver. É como se atravessasse aquela parede protetora dele. Começou a atravessar, então aumentou aquela permeabilidade intestinal. O que acontece? Ele vai começar a produzir ainda mais toxinas no teu organismo. E essas toxinas, elas tendem a se acumular, tá? Essas toxinas, elas tendem a se acumular no seu organismo. Tende a se acumular no nosso organismo. Eu falo que o nosso fígado, ele age como uma espécie de filtro, assim, uma espécie de vela, né? Você deve ter um filtro na sua casa. E esse filtro tem uma vela, não tem? Se é aqueles filtros antigos, né? Que tem a parte de cima e a parte de baixo. Ele vai ter uma, talvez até duas velas. E o fígado, ele tem essa capacidade de filtrar substâncias que entram dentro do seu corpo. Olha que coisa séria, isso é muito sério. Ele tem essa capacidade de absorver as substâncias que você come. E pensa comigo, se você aumentou a permeabilidade do teu intestino porque você está comendo um monte de alimentos processados e ultraprocessados, e isso tende a causar alergias, né? E o fato de você estar causando alergias, você está agredindo. Você está agredindo o seu organismo e aumentando a permeabilidade intestinal. Aumentou a permeabilidade intestinal, isso naturalmente vai atingir o fígado, porque o fígado ele participa do processo de digestão do seu organismo. Tem muita coisa que passa por ele, muita coisa mesmo, inclusive medicação. Então tudo vai passar ali pelo teu fígado na hora de fazer a digestão. Passou pelo teu fígado na hora de fazer a digestão, mas não era aquilo que ele estava de repente esperando, não é aquilo que está fazendo tão bem para ele, vai aumentar então o acúmulo de toxinas. Aumentou o acúmulo de toxinas, essas toxinas elas tendem a se acumular, principalmente no teu tecido adiposo. Você sabe o que é o tecido adiposo? É o teu tecido de gordura. E quando nós não temos a capacidade de purificar o nosso organismo, porque vamos falar que você desenvolveu uma gordura no fígado, você vai precisar eliminar aí pelo menos de 5 a 10% aí do teu peso, pelo menos inicialmente aí, para poder controlar essa gordura no fígado ou esteatose hepática, como você preferir falar. E quando nós não temos a capacidade de purificar o nosso organismo, que no caso o teu fígado lembra que eu falei da vela? Ele é a vela do teu filtro, a vela do teu corpo. Ele está bem próximo do seu motorzinho, que é o intestino. De acordo com aquilo que você deu para o teu intestino, não foi álcool nem gasolina, mas foi alimentos industrializados, prontos, comidas congeladas, né? Fast foods, refrigerantes, doces e tudo quanto é coisa que você imaginar de comida industrializada. Ele foi acumulando tanta sujeira, mas tanta sujeira, mas tanta sujeira. Tanta sujeira. Que aquilo ali incapacitou ele de poder utilizar da maneira adequada a energia que ele tem. A energia armazenada no fígado, ela é conhecida como glicogênio. Ela tá ali porque ela veio através de uma transformação do carboidrato que você consumiu. Porém, quando você consome em excesso, consome demais,
essa energia vai se depositando, vai se depositando, vai se depositando ali no fígado. E chega uma hora que ela ultrapassa mais do que 5% da capacidade total do fígado. Ultrapassando essa capacidade total de armazenamento do fígado, ela se transforma em uma gordura no fígado.